Amém. Podem tomar seu lugar. Sou colombiana, moro no Brasil nos 15 anos, 14 anos. Chegamos aqui com toda a nossa família para fazer obra missionária no Brasil, para compartilhar todo aquilo que foi plantado em nosso espírito, em uma experiência sobrenatural, um avivamento que aconteceu 35 anos atrás, quando a igreja estava desordenada, vazia, em trevas, não crescia, não multiplicava, mas tivemos a visitação do Espírito Santo e o Senhor começou a frutificar e a multiplicar a igreja de uma forma sobrenatural. Casada há 45 anos, 3 filhos, 2 filhas pastoras, com seus esposos pastores, um filho caçula, também todos envolvidos na obra de Deus, 8 netos, 4 netos colombianos, 4 netos brasileiros, todos envolvidos também na obra de Deus. Sou grata a Deus pela oportunidade que nos dá de pregar o Evangelho, de conhecer esta nação do Brasil. Obrigado, pastores, por permitir-me compartilhar a palavra. Quando eu cheguei ao Brasil, no primeiro ano, eu estive a ponto de desistir, porque eu não conseguia falar nada de português. E um dia falei com Deus: Deus, por que os brasileiros não falam espanhol? Mas eu tive que aprender português e também a escrever em português, não ser uma analfabeta do idioma, e comecei a estudar a gramática, porque eu sou escritora em espanhol e eu queria transmitir também tudo aquilo que o Senhor havia dado em espanhol, mas agora em português. Amo os brasileiros, amo o Brasil, amo esta nação de coração. Vocês são muito apaixonados por Deus, pela palavra. E quando cheguei especificamente a esta igreja, Deus colocou uma convicção no meu espírito de que vocês vão estar multiplicando de uma forma acelerada. Eu posso perceber isso no meu espírito. Quase me sinto em uma igreja colombiana. E foi assim extraordinário. Louvor, adoração, a dinâmica dos pastores, os líderes, todo o que acontece em torno de uma celebração. Realmente eu senti uma unção, porque eu acredito que essa unção que foi revelada ou experimentada na Colômbia está chegando ao Brasil. Mas são nos terrenos férteis, terrenos trabalhados, terrenos adubados e fertilizados, onde essa semente de avivamento vai frutificar. Amém? E eu acredito que vocês são nesse terreno, onde a semente que o Espírito Santo estará plantando vai frutificar de forma sobrenatural. Eu quero compartilhar um pouquinho, 3 minutos, para falar de alguns livros que estão causando impacto no Brasil. Nosso escritor é Gino Melo, um pastor maravilhoso que conheci 5 anos atrás. Estou caminhando com ele. Eu conheci porque eu escrevi um livro, O DNA do Intercessor e Guerreiro Espiritual. Estava procurando alguém que me ajudasse na assessoria do português e como poder lançar um livro no Brasil, e ele me ajudou muito. E ele é um escritor por natureza, mas ele é um escritor inspirativo. Eu comecei a ler os livros dele, gostei muito, e agora ele tem uma série de livros que muitos deles já são conhecidos por vocês, mas eu quero que vocês conheçam um pouquinho este material, 7 segredos para romper em seu projeto de vida. Você vai encontrar aqui segredos revelados pelo Espírito Santo para poder fazer um planejamento para o ano 2020.
Quantos já estão pensando fazer coisas diferentes? Levante sua mão os que estão pensando fazer coisas diferentes. Mas às vezes nós, pela nossa natureza preguiçosa e de falta de planejamento, muitas vezes continuamos fazendo o mesmo e estamos esperando outros resultados. Mas temos que fazer mudanças. E essas mudanças nascem quando você começa a pesquisar, quando você começa a buscar na palavra, quando você diz, eu preciso fazer essa mudança, você pede uma palavra de revelação, de conhecimento ao Espírito Santo e ele começa a trabalhar em seu espírito. Amém? E esse livro é muito bom, é inspirativo. Em 7 semanas você vai poder trabalhar seu espírito para fazer essas mudanças. Amém? Este livro vocês já o conhecem, inclusive já lo estão trabalhando. Assim que continuem, e os que ainda não têm este material podem comprar e começar 21 dias para romper em oração. E também generais da oração. Eu sou uma general de oração. Tudo o que eu faço, tudo o que estou ensinando é baseado em buscar levantar uma igreja intercessora para que ela mude a história de sua cidade e de sua nação. Amém? Assim, sentados, levante suas duas mãos. O Espírito Santo está aqui. E assim como Jesus falou quando entrou àquela sinagoga, ele falou, o Espírito de Deus está sobre mim. E ele me unge para pregar, para curar, para libertar aos cativos pelo diabo. Você vai levantar essa palavra sobre sua vida. Você vai acreditar que o Espírito Santo nos estava esperando neste lugar. Ele está aqui. E ele quer falar com você. Por isso, eu convido para que vocês repitam essa mesma palavra e digam em voz alta: o Espírito de Deus está sobre mim e ele me unge para pregar, para curar, para libertar aos cativos pelo diabo. Amém? Coloque sua mão na pessoa que tem de seu lado e profetize e diga que o Espírito de Deus está sobre ele e que ele o unge para pregar, para curar, para libertar aos cativos pelo diabo. Amém? E você vai dar um forte aplauso ao Espírito Santo. Uns 7 anos atrás, eu estava pedindo ao Espírito Santo uma palavra para poder fazer nossa obra missionária no Brasil. E estando em Brasília, Deus revelou essa palavra. Chegou, foi uma visitação sobrenatural. Imediatamente eu comecei a entender essa escritura que eu estarei compartilhando com vocês. O Espírito falou comigo e falou esta frase: minha igreja é frutífera por natureza. Minha igreja é frutífera por natureza. E comecei a ler livro de João, capítulo 15. Comecei a ver princípios de frutificação para uma multiplicação. E esses princípios ficaram aqui em meu espírito, de uma maneira tão clara, que cada vez que ensino sobre este tema, meu coração se alegra, porque eu sei que milagres estarão acontecendo. Mas milagres, mudanças radicais, que vão levar a você a fazer mudanças
a mudar a história de sua casa, de sua família. Sou a filha mais velha de 8 irmãos. Todos meus irmãos são convertidos a Cristo, casados, suas esposas convertidas a Cristo. Todos meus sobrinhos são convertidos a Cristo. Mas algo interessante, maravilhoso que aconteceu em nossa família é que praticamente toda a minha família não é crente de igreja. Eles estão envolvidos na visão da igreja. Eu penso que foi como esse DNA que o Senhor trabalhou em mim quando conheci de Cristo. Porque 2 anos depois de conhecer a Cristo, eu comecei a sentir um desejo grande de servir na obra de Deus. E já levo 35 anos. Este ano estaremos fazendo 36 anos sirviendo na obra de Deus. E se eu tivesse novamente a oportunidade de tomar esta decisão, novamente tomaria esta decisão. Porque o único que Deus tem dado para nós são bênçãos maravilhosas que estão descendo permanentemente sobre nossa casa e nossa família. Eu convido a vocês que leiam comigo esta escritura del livro de João, capítulo 15, versículo 1. Vamos a ler só 8 versículos. E diz assim a palavra: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecerem na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu em ele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados a fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém. Diga: recebo esta palavra em meu espírito e declaro que esta semente de vida es plantada en mi espíritu y produce fruto, más fruto y mucho fruto en nombre de Jesús. Amén. El primer principio está en el versículo 1. Cuando el Señor Jesús dice: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Se Jesus falou que ele é a videira verdadeira, isso significa que existem videiras falsas. E eu estou falando com a igreja, porque esta mensagem não é para falar com pessoas que ainda não conhecem a palavra. Jesus está falando, está abrindo nossos olhos de que existem videiras falsas. No dia de hoje, o Espírito Santo está inquietando o nosso coração para entender que devemos ser um com a videira. Mas quais videiras falsas podem existir dentro da igreja? A primeira, a religiosidade. Porque muitos cumprem com um culto o domingo. De repente gostam de ir a uma célula.
mas não têm um compromisso genuíno. E essas pessoas se tornam religiosas, porque elas não conseguem dar para outros. Eu entendo o critério desta igreja, compreendo a visão que o Espírito Santo revelou a seus pastores. Você não pode ser uma igreja religiosa, você tem que ser uma igreja ativa, que está ouvindo permanentemente a voz do Espírito Santo de Deus. Estar na videira falsa é ser superficial. É como essa semente que caiu entre espinhos. Cada vez que temos a oportunidade de pregar a palavra, por isso eu sempre falo, abra seu espírito. Deixe que o Espírito Santo plante essa semente em seu espírito, para que você possa sair deste lugar com uma semente de frutificação, porque a palavra é viva. A palavra é viva e eficaz, Hebreus 4:11. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quando ela é declarada, ela produz cura, libertação, restauração. Então não podemos ser superficiais com a palavra. Temos que aproveitar esses momentos quando estamos ouvindo, quando estamos meditando nela. Essa semente tem que frutificar em seu espírito. Outra videira falsa que nos engana é essa mornidão. Não somos ni frios ni quentes, e a Bíblia diz que se não somos frios ni quentes, somos que estamos na mornidão e seremos vomitados pela boca de Deus. Que coisa tão impressionante, amados. Ser vomitados, é o mesmo Deus que disse ser vomitados. E é uma confrontação para nós como igreja. Você não pode ser morno, você tem que ser quente. Tem que ser quente. Amém? Outra maneira é apoiar-se em sua própria prudência. Pensar, muitas vezes podemos menospreciar a palavra, menospreciar a visão da igreja. Amados, envolver-se na visão da igreja tem que ser algo natural. Quando você se envolve na visão da igreja, o Espírito de Deus começa a trabalhar em nós de uma forma maravilhosa. Ele transforma nossa maneira de pensar. Ele nos leva a ver as coisas de forma diferente. Não se apoie em sua própria prudência. Não pense que você sabe tudo. É necessário aprender. É necessário ser discipulado. É necessário estar envolvido nas diferentes atividades da igreja, porque isso nos leva a crescer, a amadurecer. O segundo princípio que eu vejo está no versículo 2. E diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. ¿De que nos está falando esse versículo 2? Nos está falando da formação de nosso caráter. Não só é aceitar a Cristo. Precisamos passar por um processo. Precisamos ser formados em nosso caráter. E a maneira como podemos ser formados é quando você é ministrado. Porque eu entendo que quando fala cortar, em uma linguagem espiritual, o que estamos fazendo como igreja, estamos falando de libertação. Por isso, quando um novo conhece de Cristo, ele imediatamente tem que ser ministrado. As igrejas têm encontros, aproveitar esses encontros. Os líderes que estão ganhando
essas novas gerações têm que aproveitar esses encontros, porque precisamos libertar essas vidas. Amém? Conhecemos de Cristo, o poder do sangue nos limpa, nos santifica, nos purifica, nos restaura, mas é necessário passar, ser ministrados. E meu coração se alegra de sentir a atmosfera e o espírito de seus pastores nessa área da ministração. É fundamental para poder formar caráter. Mas isso não para só aí. O Senhor diz, Ele poda. Podar, eu entendo que era santificação. Sempre nesse processo de santificação, ouvindo a voz de Deus, passando esse processo nas mãos do Espírito Santo de Deus. Para que tudo isso? Diz a Escritura, para dar mais fruto ainda. Se você já chegou a um ponto de sua liderança, se você disse, bom, eu já conheço a Bíblia, já sei quantos capítulos tem, já conheço os princípios de salvação, tudo isso, glória a Deus. Mas você precisa ser podado em seu caráter. Amém? Ser podado. Para quê? Para que você dê mais fruto ainda. Deus não vai confiar fruto em pessoas que não passam pelo processo. Ele não vai entregar fruto. Por isso, se você estava capacitado para dirigir 10 células e você quer mais células, então você tem que passar pela poda, porque o Espírito Santo não vai delegar se você não tem um caráter para poder sustentar esse fruto. Amém? Por isso é fundamental entender esse princípio da frutificação. O terceiro princípio está em uma palavra: permanecer. Olha, no versículo 4, diz 4 vezes a palavra permanecer. Diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Não é estar junto à videira, não é estar perto da videira. As pessoas que são crentes estão junto da videira, estão perto da videira. Quando tem problemas, buscam a videira. Mas Deus nos está chamando para permanecer na videira. Diz: se não permanecerem na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Como eu estou aprendendo português, estava procurando essa palavra permanecer, o significado de permanecer. E me chamou a atenção que encontrei um significado muito bom. E um deles é que permanecer é estar num lugar por longo tempo até criar raízes. Estar por longo tempo em um lugar até criar raízes. Aqui podemos fazer uma pergunta: por que Jesus falou tanto de permanecer? ¿Por quê? Levante sua mão direita e diga: porque minha natureza é desistir. Então vemos como você pode receber uma unção maravilhosa, chorar, quebrantar-se na presença de Deus, sentir a unção que Deus está trazendo através de homens e mulheres que estão buscando de Deus. Porém, você não pode depender de unções prestadas. Você tem que cultivar sua própria unção.
Isso leva você a permanecer. Estava pesquisando sobre a palavra e vocês podem ver na oração de Jesus, em livro de João, capítulo 17, versículo 21. Dice: para que todos sean assim como tú, oh Pai, es en mí y eu en ti, que también eles sean en nós, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fuerte aplauso a nuestro mayor intercesor, nuestro amado Jesús. Él está intercediendo ainda por você y por mí diante de nuestro Pai. Permanecer unidos en la videira. Mas ¿cómo permanecer? ¿Cómo permanecer? Esta mañana falei un poquinho sobre isso e coincide esse princípio com o que falei esta manhã. Para você poder permanecer, você deve ter uma vida de comunhão, de intimidade, de devocional todos os dias como um estilo de vida. Você tem que aprender a meditar na palavra todos os dias. Quando você chega aqui à igreja, você recebe uma palavra meditada pelos seus pastores. Mas você precisa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você precisa uma palavra meditada. E só quando você entra a seu lugar secreto e começa a escutar a voz do Espírito Santo através de sua palavra, você vai sentir que Deus transforma suas circunstâncias por causa de essa atitude de buscar a Deus todos os dias como um estilo de vida. Você tem que aplicar uma fórmula que eu ensino nos workshops de devocional. A fórmula LAR. Ler lentamente, atentamente, repetidamente a palavra de Deus. É fazer o mesmo processo digestivo das vacas. As vacas comem sua comida, masticam, engulem e ruminam. Isso é o que você está fazendo quando está meditando na palavra. Quando Deus chama Josué para que assuma a liderança do povo de Israel, uma das recomendações que Deus fala a Josué é: medita na minha palavra dia e noite. Amém? São momentos de quebrantamento nesse lugar secreto. Nesse lugar secreto acontecem milagres. Você pode sair grávido de uma visão. Você pode sair grávido de uma nova música, de uma visão de conquista, de uma estratégia para conquistar suas gerações, um bairro, para ir a fazer missões. É nesse lugar secreto onde você vai ficar grávido. Assim como Maria ficou grávida, o Espírito de Deus desceu sobre a vida de Maria e em seu ventre ficou plantada a semente, o verbo de Deus feito carne. Ela ficou grávida e nós, através da palavra viva, Jesus de Nazaré, você vai ficar grávido. Amém? Nada é por acaso. A frutificação, a multiplicação não é uma aplicação de métodos. É a presença do Espírito Santo na sua vida que está formando para que você conquiste o que ainda não foi conquistado. Sabem vocês qual é a evidência de que o Espírito de Deus desceu sobre você? Que você fica com uma semente. Coloque sua mão assim simbolicamente em seu ventre e diga: eu quero ficar grávido. Por favor, Espírito Santo. Os homens podem ficar grávidos espiritualmente. As mulheres já sabemos que é uma gravidez. Vamos ficar grávidos. Todo o que está acontecendo,
Todo o que Deus vai fazer na igreja, as visitas dos servos de Deus com experiências sobrenaturais, tem que dar fruto depois, porque você ficou grávido ou grávida de uma semente que foi plantada pelo Espírito Santo na sua vida. O quarto princípio é a intercessão como um estilo de vida. Os intercessores nascem quando têm intimidade com Deus. A intercessão não é um programa da igreja. A intercessão é o oxigênio da igreja. Ela respira através da intercessão. Estava assistindo a um testemunho em Facebook de um jovem que esqueceu respirar. E lutavam muito por esse jovem porque ele entrava em uns ataques onde ele perdia o oxigênio e não conseguia respirar. Eu não sabia que existia essa enfermidade de esquecer respirar. Mas eles estavam dando testemunho que depois de 5 anos respirando com aparelhos, ele lembrou que podia respirar. Quando eu estava assistindo a esse comentário, eu pensei, uma igreja que não ora, ela respira com aparelhos. Quando ora porque tem um programa, porque vamos ter isto, porque vamos fazer aquilo, porque vamos ter um encontro. Não, amados, a oração não é por isso. A oração é nosso oxigênio. Eu falava esta manhã algumas mulheres que estavam lá procurando oração pela família. E eu falava com elas, amadas, se vocês não assumem sua posição como intercessoras de sua família, não vai acontecer nada. Nós como pastores estaremos orando, apoiando, mas você se tem que parar, como falava esta manhã. Se você não se torna a profeta do Vale dos Ossos Secos, que é sua família, não vai acontecer nada. A intercessão tem que ser um estilo de vida da igreja. Por isso, no versículo 7, Jesus nos disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. ¿Por quê? Porque já você plantou essa vida espiritual em você. Você já não ora com uma fé negativa, porque muitas vezes oramos com fé negativa. Já você vai orar com fé, porque a palavra está plantada aí. A palavra é a que está acrescentando sua fé. Amém? E a motivação para orar pela cidade, pela nação, já não será um assunto religioso. É uma festa maravilhosa, onde você vai sentir: Deus, eu quero que a igreja abra as portas 5 horas da manhã, porque eu quero orar. Campinas, o pastor Edno me levou a uma igreja batista, pastor Roberto, uma membresia de umas 2.500 pessoas. E ele deu uma palavra profética para mim quando entrei ao escritório dele. E ele diz: o Espírito Santo trouxe a você, porque você tem uma chama para avivar a intercessão no Brasil. Eu recebi essa palavra e trabalhei com ele 2 anos. Os 2 anos que morei em Campinas, eu estive na igreja dele, trabalhando a intercessão. E o sonho dele era que acontecesse o mesmo que acontecia lá em Bogotá, na Colômbia. Eu quero que a igreja ore. Eu estou fazendo um santuário, falou para mim. Eu quero que 24 horas a igreja esteja orando. E começamos a trabalhar vida devocional, supervisionar a devocional dos irmãos. E aí foi quando o Espírito Santo começou a trabalhar. Ele tinha uma vigília todas as sextas-feiras, finalizando cada mês. E dessa membresia só chegavam 30 intercessores. Mas glória a Deus, que o Senhor tocou o coração da igreja. Agora chegam 300, 400, 500 intercessores na sexta-feira.
Un mes atrás a secretária dele ligou para mim e falou: pastora, estamos tão felizes. Nosso santuário já está lotado, 24 horas. Nós nomeamos capitães de intercessor por horas, e eles começaram a ser tocados pelo Espírito Santo e estão levando seus discípulos, suas tribos, para que eles orem 24 horas. E outra notícia: se você visita Campinas, a Igreja Batista Ágape do pastor Roberto, o templo está aberto, 5 horas da manhã estão orando. Estamos buscando um avivamento. Estamos procurando um avivamento. Número 5, um discipulado radical. Um discipulado radical. ¿Comprenden a palavra radical? Amém? Radical. Isso. Glória a Deus. Es que em espanhol fazemos muito ênfase em la L. E a L em português é U, certo? Já estou dando uma aula de português. Glória a Deus. Versículo 8 está esse princípio. Meu Pai é glorificado. Olha o que diz essa escritura. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Deus se glorifica quando você é discípulo. O Pai se glorifica quando você é discípulo. Diz o livro de João, capítulo 8, versículo 31, versículo 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido em Ele: se vocês, novamente fala aqui nessa escritura, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém. Forte aplauso a nosso amado Jesus. Você é discípulo de Jesus. A palavra radical vem de um termo Hadis, R-A-D-I-X, que significa raiz, origem. E nossa raiz é Cristo Jesus. Se você é na videira, isso significa que você é discípulo. Mas um discípulo de forma natural. Você não é esforçado a ser um discípulo. Simplesmente pelo fato de você permanecer, ser na videira, você é um discípulo. Versículo 16 está o seguinte princípio: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. ¿Para quê? Para fracassar? Para não fazer nada? Não, disse para irem e darem fruto que permaneça. Amém? Então, você foi escolhido para frutificar. Diga al que tem de seu lado: você foi escolhido, escolhida para frutificar. Levante sua mão direita e diga: eu fui escolhido, escolhida para frutificar. Amém. Quais são os resultados de entender estes princípios? Que você vai experimentar a frutificação e a multiplicação. Quando eu vi a propaganda que vocês colocaram, frutificação, multiplicação, esse é meu conceito. E se vocês trabalham estes princípios, se organizam numa estrutura bem, ainda que eu entendo que vocês têm uma estrutura boa, mas continuam fortalecendo, a igreja vai
frutificar e ela vai multiplicar. Gênesis capítulo 1, versículo 22, estou finalizando. Então Deus os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai. É uma ordem de Deus, é uma bênção que Deus nos deixou em nossa natureza como seus filhos. Como seus filhos, é um DNA que temos para frutificar. Eu sempre faço uma dinâmica, entrego um feijão aos irmãos que escutam esta conferência de frutificação, que comecem a analisar essa semente. Você pode chegar a casa hoje, pegue um feijão e comece a olhar esse feijão. Você sabe o que pode fazer com um feijão? Primeiro, você pode fazer uma feijoada. Número 2, você pode guardar esse feijão e falar: oh, escutei essa colombiana que falou de um feijão, eu vou lembrar isso, é uma lembrancinha. Eu não quero que isso aconteça. Mas se você é inteligente, diz: eu vou semear este feijão. Se esse feijão frutifica, se tem essa capacidade para dar fruto, para ser uma planta, depois tornar-se em um plantio, quanto mais nós, como filhos de Deus, podemos frutificar. Nós podemos frutificar para multiplicar nossas gerações, em nome de Jesus. Quando chegamos nesta correria missionária, ministramos em uma igreja também da Quadrangular. Haviam líderes de mais aproximadamente uns 100 pastores. E imediatamente o Senhor colocou em meu coração, fez lembrar, em uma oportunidade eu fui ministrada. Haviam 10.000 líderes, todos líderes de célula. E havia sido convidado um homem de Deus, um profeta, com uma revelação maravilhosa. E estando lá, escondida dentro da multidão, esse profeta me chamou. Ele não sabia quem era eu, o que eu fazia na igreja. Ele me chamou frente a toda essa liderança e ele falou: o Espírito de Deus coloca em seu espírito uma semente para frutificar e para multiplicar. Você transmitirá, você dará, você será uma transmissora dessa frutificação, dessa multiplicação. Você terá uma capacidade para formar liderança, líderes. Será algo sobrenatural. Amados, eu levo 15 anos aqui no Brasil. Eu nunca liberei essa palavra. Mas estando lá na igreja em Belém, outra cidade, que eu tive que passar uma balsa, 1 hora, foi uma viagem assim, bem missionária. Mas chegamos. Mas havia tanta sede nessa igreja, nessas igrejas, que o Espírito de Deus falou para mim: libera essa unção sobre eles. Foi algo sobrenatural. Quando eu entrei a esta igreja, o primeiro dia, o Senhor falou: libera essa unção, libera essa semente sobre a igreja. E eu quero dizer a vocês, a toda a igreja que está nesta noite, eu vou, por ordem do Espírito Santo, liberar essa semente a todos, não só líderes, a toda a igreja. Os que mais precisam de essa semente são aqueles que ainda não estão envolvidos na missão e na visão da igreja. Vão ser ativados dons que você não sabia. Eu lembro que minha sogra, quando me compartilhou de Cristo, ela sempre gostou de servir na obra de Deus. Ela sempre pregava a palavra, todos os dias ela era uma evangelista natural.
Depois do almoço, ela com seus folhetos de evangelismo, ela já tinha um plano de como compartilhar a palavra. Todos os dias, 2 horas da tarde, ela estava compartilhando a palavra. E ela falava para mim: Gladys, você tem um chamado, você tem um chamado. Mas eu tinha outros planos. Estava na universidade, tinha outras coisas. Mas ela falava: Deus tem um plano, você vai servir na obra de Deus. Eu tive que passar por muitas lutas para entender que eu tinha um chamado. E às vezes as lutas que você pode ter, Deus permite essas lutas para que você escute a voz do Espírito Santo que está dizendo: eu quero que você seja discípulo, porque meu Pai é glorificado. Esse é o chamado para essas pessoas. Todos aqueles que têm dúvidas, aqueles que fracassaram, que sentiram que não estavam frutificando, que começaram a aceitar o domínio dos gigantes mentais, os gigantes mentais de dúvidas, de temores, de medos, solidão, amargura, tristeza. Eu escrevi uma devocional derrotando os gigantes mentais, exclusivo para líderes. Amados, aprenda a derrotar esses gigantes mentais para ser livre e tomar posição dentro da igreja. Eu vou fazer vários chamados. O primeiro, sem vergonha, não tenham vergonha. Eu quero chamar aquelas pessoas que um dia se envolveram na obra de Deus, mas recuaram, sumiram do plano de Deus. Passem à frente, eu gostaria de orar por vocês. Nesses 35 anos de ministério, muitas vezes eu me senti desfraudada. Muitas vezes recuei e pensava: não, isto não é meu chamado. Isso é para meu esposo, ele é o pastor, eu não. Mas Deus sempre chamando. E Deus o trouxe a você hoje. Porque você precisa restaurar seu chamado. Você precisa ser na videira. Você precisa receber esse alimento, essa sábia, que só a videira verdadeira pode dar, nos pode alimentar. Eu convido primeiro, antes de ministrar a vocês, que levantem suas mãos. Você vai pedir perdão a Deus. Levante uma oração de arrependimento. Amado Espírito Santo, aqui estão teus filhos. Eles ouviram a tua palavra da necessidade de ser na videira. Quantos dons do Espírito estão sobre eles? Quantos aceitaram controle do inimigo, com pensamentos, com temores, medos, com murmuração, com crítica, contaminaram seu espírito. Mas hoje, Senhor, através desta oração que eles estão levantando diante de Ti, eles estão sendo libertos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E vocês vão repetir esta oração. Amado Jesus, eu declaro que o poder do sangue de Jesus me limpa de todo pecado, de toda maldade. Eu renuncio à incredulidade. Eu renuncio aos temores. Eu renuncio
a pensamentos negativos com respeito à obra de Deus. Eu renuncio